Nesse canal a gente fala muito de globalismo, metacapitalismo, mas eu fiquei pensando que talvez faltasse um exemplo específico para as pessoas conseguirem entender melhor sobre o que a gente está falando. Por isso que hoje eu vim trazer a resenha do livro Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, mas primeiro roda a vinheta. Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal, se você é novo aqui. Meu nome é Raíza Félix, Raíza com Z, e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de perfumes, eu posto conteúdo de astrologia, mas o grosso assim do canal mesmo são resenhas de livros que falam sobre política, como o livro de hoje. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum e de deixar logo o seu joinha para não esquecer depois e de comentar, compartilhar, esse processo todo que vocês conhecem. Bom, como eu disse na introdução, hoje eu vim falar do livro Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Esse livro, ele vai falar sobre o quê? Ele vai focar, eu vou ter que dizer o nome aqui, né, porque senão muita gente não vai entender, mas provavelmente o YouTube vai cortar o alcance do vídeo por causa disso, mas enfim, o livro vai focar no George Soros. Para quem não conhece, o George Soros, ele ficou muito rico no mundo das finanças, ele é agora um bilionário e ele é a personificação perfeita do globalista, do metacapitalista. Ele usa o dinheiro dele para tentar influenciar a política e o desenvolvimento da sociedade, obviamente para o benefício dele, não para o nosso benefício. E acho que isso eu não preciso nem dizer. E esse livro vai contar em pouquíssimas páginas, não são nem 200 páginas, são um pouco mais de 100 páginas, um pouco da biografia dele e vai contar a estratégia que ele usa para conseguir influência nos partidos políticos. O livro ele vai focar nos Estados Unidos, porque o autor é americano, mas assim, o processo é o mesmo em todos os lugares. Então, o que o George Soros faz? E fique claro aqui que não é só ele. Ele é apenas um exemplo. O exemplo talvez mais famoso de metacapitalista, de globalista, até porque ele dá muitas entrevistas, ele aparece relativamente com frequência na mídia e tal. Outros metacapitalistas fazem a mesma coisa, mas mais escondidinho, mais na surdina. Então, o que o George Soros fez para ganhar influência no governo americano? Ele começou a usar o dinheiro dele para fazer lobby, principalmente na direção de mudar leis eleitorais nos Estados Unidos, de modo que os partidos, principalmente o Partido Democrata, ficassem dependentes do financiamento dele. Aqui vai minha pequena crítica, não ao livro em si, mas à edição e à tradução, porque eles vão falar de como era essa legislação de financiamento de campanha nos Estados Unidos, mas se você não tem assim um conhecimento profundo de como funciona essa legislação lá, você fica boiando. Então, teria sido interessante se o tradutor ou o editor tivessem trazido algumas notas, esclarecendo um pouco mais assim, para o leitor brasileiro como é que esse procedimento funciona por lá. De qualquer forma, o importante é entender que quando o George Soros teve sucesso com o lobby dele para mudar essa legislação, ele conseguiu com que os partidos ficassem mais dependentes do financiamento dele. E a gente sabe que quem bota o dinheiro é que controla o que realmente acontece. Desse modo, ele conseguiu uma influência muito grande sobre o Partido Democrata. É isso que vai ser o que o autor vai chamar desse governo clandestino. O George Soros faz isso através das várias organizações dele, ONGs, fundações. Ele vai colocando dinheiro nessas organizações, nesses movimentos, nesses grupos de esquerda, principalmente da esquerda progressista, e através desses grupos
que o autor vai chamar de partido clandestino, ele vai influenciando não apenas o governo diretamente, mas a sociedade de modo geral. O professor Olavo, ele já falava que as mudanças culturais, elas não simplesmente acontecem, elas são provocadas por alguma coisa ou alguém. Então, muitas das coisas que hoje em dia a gente pensa, não, a sociedade simplesmente mudou, evoluiu e as pessoas começaram a pensar de outra maneira sobre determinados temas, isso não existe. Essas mudanças, elas foram provocadas conscientemente. E é isso que o George Soros faz. Ele procura ter esse tipo de influência. E na grande maioria das vezes, ele é bem sucedido. Então, esse livro, ele vai trazer como se fosse o plano de ação do George Soros, que a gente pode extrapolar também para outros globalistas e também para outros países. O estudo de caso aqui é dos Estados Unidos, da influência que o George Soros teve lá. Mas o processo, como eu disse antes, a gente pode usar esse livro para analisar o mesmo processo em vários países. Tanto com as organizações do George Soros, que, para quem não sabe, financiam muitas ONGs de esquerda, inclusive de esquerda radical aqui no Brasil e em vários outros países. Então, o livro é muito importante nesse sentido, para a gente não ficar só na parte da teoria, mas para a gente ter um exemplo concreto daquilo que o professor Olavo, por exemplo, muitas vezes mostrou para a gente. Para quem não sabe o que é globalismo, metacapitalismo e está boiando aqui, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha na playlist de livros, em que vai ter muito conteúdo falando de globalismo, de metacapitalismo, etc. Mas para resumir a coisa assim, bem resumidinha, para você não sair desse vídeo boiando, os metacapitalistas são aqueles super ricos que ficaram ricos com o livre mercado, mas que agora eles não querem mais ficar sujeitos às flutuações e às regras do livre mercado, à competição justa. Eles querem agora criar como se fosse um conluio com o Estado, de modo a suprimir a concorrência, principalmente a concorrência das pessoas que não têm tanto dinheiro quanto eles querem preservar o seu patrimônio, e um dos instrumentos para isso é a promoção do socialismo e do comunismo. Parece uma coisa contraditória. Por que um bilionário iria promover o socialismo e o comunismo? Porque eles sabem que o comunismo, o socialismo, o resultado final não é a distribuição igualitária de riquezas. O grosso da população ali perde tudo, fica na miséria e dependendo do Estado, e os super ricos ficam no controle daquele Estado, protegendo o seu patrimônio sem concorrência, e assim eles na verdade têm não apenas o poder financeiro, mas o poder político, e é esse o objetivo final. Claro, isso aqui é bem resumido. Se você quiser se aprofundar no tema, eu recomendo a playlist de livros, com destaque para as resenhas de livros do professor Olavo de Carvalho. Mas isso aqui foi só para vocês não ficarem boiando, caso vocês nunca tenham ouvido esses termos, certo? Bom, era isso. A resenha de hoje foi bem curtinha, até porque o livro é bem fininho. No geral, eu gosto de livros que, assim, sejam mais curtos, que não fiquem, assim, enchendo linguiça. Mas, nesse caso em particular, eu acho que o autor poderia ter se estendido mais. Muitas coisas ficaram, assim, muito por alto. Se você já tem algum conhecimento dessa questão toda, o livro não vai trazer muitas novidades. Ele é mais, como eu disse, um estudo de caso. Para quem não tem conhecimento nenhum disso, é um bom livro, mas tem que ser lido
acompanhado, por exemplo, de algum livro do professor Olavo que explica qual é o contexto todo desse metacapitalismo e desse globalismo, certo? Mas eu recomendo o livro, fica aqui a minha dica para vocês. Se você já leu, conhece similares, comenta aqui abaixo, me diz o que você achou, certo? Se você tem indicação de algum livro, não precisa ser sobre esse tema, pode ser qualquer tema, deixa aqui abaixo também, que se eu conseguir encontrar para ler, eu vou trazer com muito carinho, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima!